Começa agora. Bíblia Fácil Podcast. Oi, estamos chegando na sua casa, no seu trabalho, enquanto você dirige com esse podcast que não pode faltar na sua semana. Tudo bem com você? Como você está? E a sua família? Como está a sua família? Nós vamos ter hoje um bate-papo falando sobre família, porque nós queremos sim que você tenha um lar doce lar na sua casa. Que você saia para o trabalho, para a escola, para a faculdade, fazer o seu treino, mas já desejando voltar para ter esse cheirinho gostoso de unidade familiar. Ai, Axa, olha, você tá falando balela porque aqui em casa nós somos tão diferentes. Ei, e se eu disser para você que a Bíblia tem solução, mesmo sendo diferentes, nós podemos ser sim uma unidade familiar. Mas para falar sobre isso, deixa eu convidar ele, Pastor Felipe Amorim, seja muito bem-vindo. Ainda diferente de mim, mas também somos filhos de Deus, não é, pastor? É isso aí, Axa, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco nesse episódio, né? A gente está aqui falando sobre diferenças, né? Mas a minha pergunta é assim, quem é igual, gente? Então... Eu não queria casar com igual, porque dá uns problemas aí muito sérios, né? Aliás, Deus fez pessoas diferentes para casarem. A gente vai ver um pouquinho disso aqui, mas a gente tem convidados, né, Axa, hoje? Ah, sim. Hoje estamos com a casa cheia. É. Você tá vendo aí, ó? Você pensa que esse podcast é grande e tá aqui, ó, apertadinho, ó. Aí todo mundo passou desodorante, todo mundo tomou banho antes de sair de casa, né? Mas quem é que tá com a gente aqui? Olha, deixa eu apresentar ela. Ela que, pra você que nos acompanha pela Rádio Novo Tempo, tem aquela voz gostosa que às vezes puxa a nossa orelha, mas não dá nem pra ficar triste nem chateado com ela. Sheilinha! Seja muito bem-vinda! Fala, povo meu! Como é bom estar aqui. Mais um episódio com vocês, falando sobre família. E hoje o tema tá maravilhoso, você não pode sair daí. O tempo vai ser curto, né, pastor? Vai Porque ser é curto. muita coisa para falar. Tô feliz de você estar aqui conosco. Amém. Pastora, a Sheilinha é uma bênção. Ela vem, mas ela traz alguém também que também vai continuar sendo uma bênção pra gente. Quem é a Sheilinha? Apresenta aí pra gente. Ah, esse é meu amigo, meu pastor Acílio. Seja bem-vindo, pastor Beleza, que legal. Nós tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos alguns anos na educação adventista, né? E hoje nós trouxemos aqui o pastor Acílio para falar sobre família, né? Um pastor na região de Guarulhos. Queria que você falasse Fala um pouquinho mais da sua trajetória, Fala quanto tempo você tem de ministério aí, por onde você Isso. passou e tal. Você é um jovem, né? Não deve ter tanto tempo assim. Legal. Gente, é uma alegria estar com vocês aqui. Primeira vez que participo no programa e também estar com a Sheilinha, que é uma especialista nesses assuntos aí de família. Eu estou há 12 anos no ministério, trabalhei algum período em Guarulhos, depois vim aqui para Jacareí, mais pertinho, e agora estou de volta lá. Estamos no distrito de Vila Galvão, com todo o povo animado lá da nossa querida Guarulhos. Mas é uma satisfação estar com vocês e também com o nosso povo que acompanha. A Sheilinha disse que você trabalhou na educação, você foi capelão também, né? Fui capelão Sim. 5 anos e pouquinho ali, a gente compartilhou um período juntos ali, foi muito legal. Eu fui capelão 5 anos também. Você sabe Olha que aí. o pastor que sobrevive na capelania, ele chega na igreja, viajando. Porque a sala de aula, gente, ela é um ecossistema, né? Não posso falar, né, Sheilinha? Não posso falar, é melhor não falar. Mas você entra na sala de aula de 6º ano, você entrou vivo e saiu vivo, gente, já é um negócio é uma assim. vitória. Então, amigo, você passou pela educação adventista, agora a igreja é... Tá Maravilha. tudo certo, né? Os alunos são uma bênção, né? Quem resiste a um 6º ano, resiste a qualquer distrito. Pronto. Sheilinha, você com 25 anos, você contou pra gente que aposentou, Sheilinha. Aposentei Não tá podendo da educação, aposentar assim agora aos 35 anos, Não, Sheilinha? eu aposentei da educação, mas a gente continua trabalhando. Continua trabalhando, né? Continua trabalhando. 25 anos de sala de aula? 25 Com sanidade anos, mental, Sheilinha? Exatamente. Você tem que montar um curso online, É Sheilinha. muito Como terapia, viu? Sempre tem que estar com a terapia em dia, viu, pastor? Não, mas é benção. A sala de aula é benção. É benção, é benção. Mas é isso aí que o assunto hoje é. Somos diferentes. Então, pois é, pastor. E aí, quando a gente fala sobre diferença, casamento é maravilhoso, é lindo. E Maravilhoso. quando você coloca aquele vestido branco, que chega no altar, todo mundo muito bonito, com muitas flores, música, a gente fala, eu te amo e tá tudo certo. E a partir daquele momento, vai ser aquele conto de fadas. Só que quando entra pra dentro de casa, pastor, Sheilinha, como fazer agora? Porque tá tudo diferente. Eu gosto da roupa assim, você gosta diferente, a casa precisa estar arrumada assim, é diferente. E isso nós estamos falando de coisas do dia a dia, mas quando a gente vai partir aí para ideias, para pensamentos, para emoções, também são muito diferentes. Sheilinha, como que faz isso? Não é fácil não, viu, gente? Mas Aqui dá pra todo ser igual, mundo- Sheilinha? Não dá para ser igual. Mas Não peraí, seremos iguais. Quando? né? Quando assim, me diga só um casal no planeta Terra que casou com uma pessoa assim,
é igual, não tem nenhuma diferença de mim. Tem esse negócio, Xelina? Não, Deus já nos fez diferentes e nós somos diferentes no modo de pensar. Nós somos diferentes nas nossas emoções, nos nossos comportamentos. E quando nós entendemos que o outro é diferente e com a sua diferença ele nos complementa, aí a gente começa a andar no caminho certo, né, pastor? É isso mesmo. Ô, pastor Acílio, no seu casamento aí, tem alguma diferença que possa ser contada? Tipo do pastor Bulhão, né? Pastor Bulhão, que tem o negócio do mamão. É do mamão. História famosa do mamão. Aquela lá é conhecida. Conta uma tua aí, que eu vou já contar uma minha. Tem alguma, não? Assim, é interessante porque durante o período de namoro, a gente não percebe a maioria das diferenças que, de fato, só no momento da convivência a gente vai acabar encontrando. Então, logo no princípio, quando a gente passou a viver de fato juntos, após o nosso casamento, a gente teve uma diferença que era durante a noite. Ela gostava de dormir com a janela aberta, eu preferi o ventilador. Só que o ventilador incomodava ela e, pra mim, a janela aberta, aquela iluminação já não era legal. Então, no primeiro momento ali, já na primeira noite, a gente já começou a ter que administrar algumas questões de gosto ali, de diferença que depois, com o tempo, a gente foi entendendo e sabendo também respeitar também os limites ali do outro, né? Mas cada casal tem a sua história, né? E, de fato, é só na convivência, na hora do vamos ver que a gente entende as grandes diferenças. Xelinha, consultório agora, consultório. Minha esposa disse que eu enganei ela. Porque quando a gente namorava, eu trocava a lâmpada da casa dela. Pintava puro. Felipe, quebrou aqui. Porque eu fiz um curso de eletricidade quando eu era adolescente. Mas eu fiz porque eu gostava de estudar. Não tinha nada pra fazer, eu fazia o curso de eletricidade. Aí eu trocava lâmpada e consertava as coisas em casa e tal. Eu fiz muito isso quando era namorado e tal. Quando eu casei, eu não gosto de fazer essas coisas, Sheila. Eu não gosto. Quando quebrar um negócio em casa, eu prefiro chamar alguém assim. Não, chama alguém para consertar. Você me enganou. Você consertava tudo na minha casa e tal. E ela sempre teve um irmão, homens na família dela que eram muito de consertar, de desmontar carro e tal. E eu não sou esse cara. O meu carro quebra. Se eu não tiver um mecânico, eu vou ficar parado, entendeu? Então, a gente tinha essa diferença muito grande também, né? Hoje ela já se acostumou, ela já sabe. Agora mesmo tem um cara lá consertando o ar-condicionado, porque... É o tal do marido de aluguel. Eu não gosto desse nome, mas que é uma benção. Um dia... Porque é o seguinte, a gente muda de casa e aí a minha esposa gosta muito de quadro na parede, espelho, não sei o quê, um negocinho como é nicho, que chama? Nicho, e tal. E é o seguinte, eu só coloco torto. Cara, é impressionante. Eu posso medir, fica torto. Aí um dia eu descobri o tal do marido de aluguel. Xelinha, ele veio, me cobrou R$5 por cada quadro que colocou. No final do dia, ele colocou todos os quadros que eu demoraria 1 ano para colocar. Colocou todos os quadros, todos os nichos e tal. Eu paguei R$100 e poucos. Meu Deus do céu, quase que eu me caso com o marido de aluguel. Não, eles resolvem muita coisa. Lá em casa também, Príncipe, para quem não sabe, Príncipe é meu marido. Príncipe também não é muito chegado nessas coisas, não. Mas a gente também chama o tal do marido de aluguel. Eu também não gosto desse nome, não. Não gosto. Ele fala, chama lá o homemzinho. Ele vai consertar tudo, mas na minha esposa não toca, não. Agora, sabe o que o pastor falou, né? De algo ali, de dormir à noite? Lembrei de uma coisa também que no começo do casamento foi difícil. Gente, Príncipe para dormir, ele enrola no cobertor, parece um quibe, sabe? Ele vai enrolando. E eu ficava assim, né? Porque era o mesmo edredom e tal. E aí, outra coisa, eu gosto de edredom, que eu sou um pouco alérgica, e ele gosta de cobertor mesmo, sabe? E aí, eu fiquei pensando, nossa, será que vai ser muito ruim se eu propor para ele, para cada um usar um? E aí, hoje eu durmo com o meu edredom, ele dorme com o cobertor dele. Mas é na mesma cama juntinho ali, agarradinho, depois cada um vai pro seu lado, puxa o seu e tá tudo certo. Mas no começo do casamento, isso deu problema, né? Porque nós somos diferentes em tantas coisas. E eu queria saber, Axel, os nossos ouvintes trouxeram aí perguntas de que eles também eles sentem essas diferenças? Sim, com certeza. Inclusive, a Aline de Teresina, beijo, está nos ouvindo. E eu acho que ela tá um pouquinho chateada com essa fala de vocês. É porque vocês estão falando da diferença, mas tá tudo certo e estão rindo. Por quê? Ela colocou assim, ó, resolver o conflito é bonito na teoria, mas na prática as coisas são bem diferentes. Duvido que vocês vivam um casamento de novela como pintam nas redes sociais. E aí, gente? E aí, pastor Acílio? Claro que falar do ventilador à noite é uma diferença leve, né? Mas cada casal possui também os seus momentos de divergência. Hoje nós temos ali 2 meninas. A gente tem 2 meninas, as 2 já estão em idade escolar.
Mas existem momentos em que a diferença é nos princípios de educação. Exatamente. As formas de criar. Porque cada um traz também uma cultura diferente. Uhum. Então, o período de ajuste, o período de chegar a um consenso ele é um pouco mais demorado. E, de fato, o ventilador seria muito mais leve, né? Mas a gente hoje tem que lidar com formas diferentes ali, com princípios que têm que ser plantados na cabeça dos dois. Eu acho que hoje, as maiores discussões que nós temos, assim, desentendimentos, o pastor tem desentendimento no seu casamento. Oh, Jesus Cristo. Você pensa... Eu vou já falar um negócio desse, porque as pessoas acham que existe casamento perfeito. Gente, não existe. Deixa eu já falar isso aqui. Não existe. Mas acho que os maiores desentendimentos que nós temos hoje é sobre a educação de filhos. Por quê? Porque eu vim de uma escola de educação de filhos e ela veio de outra escola. E a gente tem conceitos bem diferentes sobre castigo físico, sobre como falar com as crianças e tal. A gente tem conceitos bem diferentes e a gente conversa bastante sobre isso, né? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre isso, assim, olha, as maiores decepções que nós temos na vida, elas são causadas por expectativas erradas. Expectativas erradas. E qual é uma das expectativas erradas que a gente pode ter sobre casamento? É a expectativa de que nós teremos um casamento perfeito. Gente, o único casamento perfeito que existiu neste planeta foi de Adão e Eva até que o pecado entrou. Porque assim que o pecado entrou, Adão botou a culpa em Eva. Né? Então, se eu entro no casamento esperando que o meu casamento nunca tenha um desentendimento, nunca tenha um problema, nunca tenha uma crise, na hora que o problema, a crise, o desentendimento chegar, eu vou querer acabar aquele casamento. Por quê? Porque eu tinha pintado na minha cabeça o casamento da novela, da rede social. Exatamente. O pessoal começa a romantizar o negócio, né, pastor? Gente, o dia a dia não é o final do filme que você assiste. Né? Eu falava sempre pra minha esposa assim, porque ela gosta muito de filme de romance, né? E essa foi outra coisa que eu enganei ela. Quando eu era namorada, assistia todos os filmes de romance que ela queria. Hoje você não dorama com ela, pastor. Pelo amor de Jesus Cristo. Eu até deito pra assistir com ela, né? A gente deita assim no sofá, deu 5 minutos, eu tô dormindo assim, ela, meu Deus do céu. Hoje ela já entendeu, né? Mas as pessoas assistem um filme romântico e acham que vai ser assim, cara, eles casaram e vão ser pra sempre assim, aquele casal apaixonado. Não, tem dia. Eu sempre gosto de falar. Gente, ela tá bonitinha assim, olha. Mas na manhã seguinte, quando ela acordar, vai estar cheio de remela no olho dela. Vai estar com um bafo de onça, né? Vai ter, é vida real. E se você acha que o casamento vai ser perfeito, na hora que chegar a crise, acabou. Então, não existe casamento perfeito. A irmã, como é o nome dela que ela falou? Aline. Não existe o casamento da novela. Não existe o casamento do Instagram. Né, esse que é o casamento perfeito. É casamento de vida real. E veja, tem que resolver problema todo dia, tem que resolver crise de vez em quando, tem que conversar sobre coisas difíceis de vez em quando. Esta é a vida real. E a gente não pode esperar um casamento perfeito porque não existe, né, Shelinha? Exatamente. Mesmo porque eu sempre falo ali, né, no Instagram, já falei várias vezes aqui no meu programa Lar e Família, que um casamento, ele é feito de conversas difíceis. E que muitas vezes as pessoas, elas chegam na crise porque elas não foram tendo essas conversas difíceis e vão colocando debaixo do tapete, né? E vão romantizando, vão colocando expectativas irreais. E isso é muito por conta da mídia também, né? É a novela, é o filminho do dorama, né? Só que assim, sempre acaba lá, por exemplo, o filminho de antigamente no Felizes para Sempre. Ninguém vê o restante, né? Acho que o único filme que retrata o depois é o Shrek e a Fiona, né? O resto é tudo no Feliz para Sempre. O Shrek é bem adequado para os maridos, né? Então, assim, o que acontece? As pessoas acabam romantizando e elas trazem, como o pastor falou, isso para o seu casamento. Só que chega ali, na hora do conflito, na hora do desafio, o que acaba? Elas não sabem lidar com as suas frustrações. Então, conhecer o cônjuge faz toda a diferença. Só que mais do que conhecer o cônjuge, a gente precisa conhecer a gente mesmo. Porque nós precisamos saber os nossos limites, nossos desafios, saber naquilo que a gente é chato, né? Porque tem gente que não reconhece. Puxa, eu sou chato nisso. Eu olha, não sei como que o outro consegue conviver. E tem gente que não tem essa maturidade. Sim. Pastora Cília, você é pastor de igreja agora, né? Já há algum tempo. Eu fui pastor de igreja há muito tempo e na igreja tem muita necessidade de lidar com essas questões de família, de aconselhamento, né? Como é que tem sido a tua experiência assim, com essa questão de aconselhamento de família? Tem surgido muitos problemas na igreja com isso? Claro que numa igreja aí com 200, 300 membros, nós temos uma grande diferença, uma grande variedade de gosto diferente,
de perfis diferentes. Aliás, um abraço pro pessoal lá de Guarulhos. Em Guarulhos nós temos mais de 70 congregações adventistas lá. Legal. Bastante gente nordestina ali, é uma cultura muito Eita, gostosa da gente glória. conviver ali. Tem muita gente comendo cuscuz com Eita, Eita, me deu glória. fome! Amém. Pastor, aí- o senhor tá indo pra Bahia fazer né? Vai ser cara. coisa boa. Mas enfim, é necessário muitas vezes o tempo. Sim. Porque, como a gente falou das expectativas, muitas vezes um não quer ouvir o outro. Uhum. E um quer impor a sua forma. E tem que ser do meu jeito. E se não for do meu jeito, não vai dar certo. E conforme nós vamos gastando tempo, um ouvindo o outro, tendo discussões, reuniões ali, essa é a melhor forma da gente ir removendo ali as arestas e ajustando as diferenças. Então, dá para ser feliz também na igreja. Dá pra gente ser feliz também na família da igreja, mas é necessário tempo, é necessário ajuste, é necessário também em algum momento ceder, assim como a gente já aprendeu no ambiente familiar, também acontece também no ambiente da igreja. No momento que eu entrego a vez para o outro e eu deixo a minha vontade para que o outro também faça do jeito dele. Então, é um bom estágio a igreja. Você que participa de alguma igreja também, você entende que é um estágio da convivência. Você participar de grandes movimentos assim que a gente vai aprendendo a convivência segundo os princípios divinos. Você falou uma frase aí que eu acho que a gente precisa ampliar, porque eu falei que não existe família perfeita. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Tá? Então, o que isso implica? Implica que as imperfeições não são necessariamente fatores de infelicidade. Quando elas são administradas, quando elas são entendidas, você pode ser feliz mesmo não gostando do jeito que o outro dobra o lençol. Mesmo não gostando do jeito que o outro lava o banheiro. Você pode ser feliz desse jeito. Porque as diferenças, elas são reais, elas nunca vão deixar de existir. E algumas diferenças, Shelinha, são complementares, né? Você tem um mais organizado, um mais desorganizado. Você tem um mais sistemático, o outro que não planeja nada, né? Eu estava vendo esses dias no Instagram falando de diferença de casais na viagem, né? Tem o cara que tem do casal, o que sabe a hora que vai chegar, a hora que vai sair, o hotel que vai ficar, quanto vai custar o almoço, e o outro que só diz assim, vamos. Né? Mas essas diferenças às vezes são saudáveis, né, Shelinha? Mesmo porque, dentro da psicologia, quando a gente pensa assim, tem que ter um racional e um emocional. Já pensou se os dois forem só emocionais? Só agirem, ou só os dois forem razão, como é que vai ser? Né? Então, essa diferença sempre complementa, né? E eu preciso estar aberto a isso. Preciso estar acessível para entender que o outro, a forma como o outro pensa, como lida com os filhos, como tem a organização da casa, isso vai acrescentar, vai fazer com que eu mude, com que eu melhore. Isso é maturidade. Tá certo. O papo tá bom. Tá muito bonito. Quando a Axa diz assim, tá certo, ela olha pro papel das perguntas ali, eu já faço a oração. Vamos lá para Joinville? Vai. Daniel diz assim, pastor Acílio, a Bíblia fala em suportar. O senhor estava trazendo essa fala pra gente. Mas como eu pecaria mais suportando e fingindo viver um casamento feliz? Ou me separando de vez e deixando essa bomba para outro cuidar? Ou seja, já é tipo assim, ó, deixa essa bomba para outro. Já tô desistindo da pessoa, isso daí não tem mais jeito. Já tá passando a benção. Até onde esse suportar, esse ver esse lençol dobrado errado e eu ficar sorrindo e dizendo que tá tudo bem? Até onde esse suportar vai? Não, é interessante que o Daniel, ele já assume que apesar de uma fuga que é a separação, o problema ele não vai deixar de existir. Não basta separar que eu vou estar transferindo para outra pessoa. Então eu gosto de pensar que Deus nos deu uma família que a gente não escolheu. Um ambiente doméstico, pai, mãe, irmãos, é justamente o estágio que nós temos para desenvolver essa habilidade da convivência agora na família que a gente escolhe. Porque o cônjuge, de fato, é a única pessoa na vida que a gente tomou uma decisão, a gente tomou uma escolha. Então a gente aprende na infância a lidar com essas diferenças, alguns conflitos, para que no casamento a gente possa, de fato, aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, separar é uma fuga. E a gente percebe que tem sido, muitas vezes, a fuga de muitos dos casais. É verdade. Mas permanecer junto é uma oportunidade que Deus nos dá para também moldarmos o nosso caráter. Porque através desse trabalho, não só o outro vai sendo transformado, como também a gente. Ó, você falou uma coisa interessante aí, que a gente pode escolher o cônjuge, né? Eu queria dar um passinho atrás, a gente tá falando de casamento já, mas eu queria falar com os jovens que estão namorando, que estão aí na pista, né? Estão na pista, estão aí podendo escolher. Gente, o namoro
precisa ser um momento de muita oração, de muita reflexão, de muita conversa. É que hoje o modelo de namoro que o mundo apresenta, não a Bíblia, né? Não a igreja, mas o modelo de namoro que o mundo apresenta é aquele assim, olha, você vai namorar e você vai se relacionar sexualmente, você vai sair, você vai conversar pouco e beijar muito e tal, não sei o quê, e aí depois você casa e você vai conversar no casamento. Aí você descobre no casamento que a pessoa não era aquela com quem você gostaria de ficar a vida toda. O modelo bíblico é o seguinte, a relação sexual, a intimidade sexual como um todo, ela é um estágio no casamento. Para quê? Para que durante o namoro e o noivado, você possa conhecer aquela pessoa, conhecer se ela tem os mesmos sonhos. Porque às vezes casa um que quer viajar o mundo e o outro que quer fazer um concurso público no seu município e não sair de lá nunca mais. Vai dar problema esse negócio aí, né? Então, quem está namorando, você está namorando aí, você tá solteiro ainda, escolha bem, beije menos e converse mais. Né? Depois que casar, irmão, você vai beijar mas antes do casamento, beije menos e converse mais, para que possa conhecer, porque aí você pode escolher direitinho, né? Agora, sobre essa citação que o Daniel fez aí, ele estava citando Colossenses 3,13, né? E diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. O versículo 13, quando fala de suportar, ele não está falando exatamente de você estar assim, poxa, eu não aguento mais essa pessoa. Não é esse sentido de suportar, é dar suporte. Entendeu? É você dar condições para que a outra pessoa seja feliz. E esse sentido, para mim, é muito interessante para o casamento. Por quê? Porque o que é um casamento? É a esposa dar suporte ao marido. E o marido dar suporte à esposa. Que um consiga ajudar o outro a levar suas cargas. Porque quando um trabalha para que o outro seja feliz, os dois serão felizes. Né? Então, o Daniel, ele chamou de bomba, né? A esposa dele, misericórdia. Se fosse a sogra, eu ainda entendi. Mas, estou brincando, minha sogra, eu amo você. Né? Mas, tá numa situação que já precisa da Sheilinha. Sheilinha, qual é o número do telefone aí, no Instagram? Fala aí que o Daniel tá precisando. Ai. Já começa a seguir no Instagram, inclusive, @Casais em Terapia. Todos os dias tem conteúdo para você. Mas você sabe que essa questão é interessante quando nós entendemos que o suportar o outro, eu preciso também saber o limite, né? Tem muita gente que não conhece nem o seu próprio limite, quanto mais o outro. E aí vem a pergunta, né? O que você tem suportado? O que você tem buscado de ajuda para conseguir suportar isso que está tão difícil no seu casamento? Hoje nós temos ali terapeutas, especialistas, né? No meu caso, por exemplo, eu sou especialista em relacionamento, em casamento, né? Só trabalho com isso. E as pessoas, quando elas chegam no consultório, eu vejo o quanto, aquilo que o pastor Felipe contou, né? O quanto elas às vezes namoraram 5 anos, 8 anos, aí casam, com 2 anos estão tendo problema no casamento. Por quê? Porque realmente não usaram o namoro como uma forma de conhecimento. Conversar sobre tudo, idealizar o casamento perfeito, o vestido como que você está falando no início, né? Foi maravilhoso, a festa para não sei quantas pessoas. Mas e nós? E a nossa conversa difícil? E o compreender que aquilo que você faz eu não gosto? Mas até quando, né? Eu sempre falo em curso de noivos assim, olha aí para sua noiva, seu noivo. O que é que você não suporta? E quanto mais de tempo você não vai suportar isso? Porque tem coisa que não vai mudar, você concorda? Poxa, mas quando casar, melhora, não? Pastor. Essa coisa mais... Essa é a frase mais diabólica que existe. Quando casar, melhora. Ou quando casar, ela muda ou ele muda, né? Essas são perguntas. Para pior, né? São frases assim que realmente não existem. Então, nós precisamos entender essas diferenças. Agora, você sabe que o pastor estava contando dessa história aí, aliás, falando das diferenças, que um às vezes quer ir para o exterior e o outro quer ficar ali. Você acredita que ano passado eu fiz uma sessão de separação num caso assim, pastor? Foi. Puxa, me doeu o coração. Casal jovem, pastor Acílio. Casal jovem. E eles conversaram sobre tantas coisas, mas ele nunca disse que ele gostaria de ir para o exterior. Que ele tinha, assim, sabe, essa vontade e tal. E ela foi criada, já não tinha mãe, né? A mãe faleceu, quem criou foi a avó. E ela olhou para ele e falou assim, eu não vou deixar minha avó aqui. Minha avó é a única família que eu tenho.
E ele disse assim, mas e os nossos sonhos, a nossa vida? Então leva a avó, mas né? Ele falou, então vamos levar a avó então também? Não, a minha avó não vai aceitar. Enfim, uma série de questões ali. E aí eles tentaram e foram para terapia e nós criamos vários caminhos ali para pensar assim, bom, então vamos dar um tempo, vamos ver o que dá para fazer. Será que os sonhos que você tem lá, você não pode começar, né, começá-los daqui, depois ir para... Xelinha me veio um pensamento da cabeça Pastor, que eu não poderia Pastor, falar. Xelinha. eu já sei o que o senhor falou. Aliás, eu já sei o que o senhor pensou. Fala, pastor, fala. Vai. Então, você te dá um tempo, a vovozinha já não tem tempo de... Ai, pastor. Desculpa, vovó, desculpa. Eu sei, te amo. pastor. Quando o senhor riu, eu já imaginei que o senhor estava pensando nisso. Pastor, é terrível, né? Ô, Senhor, abençoa. Mas olha só, e aí sabe o que aconteceu? Tentamos várias coisas, mas ele não abriu mão. E aí a gente precisa entender que um casamento para dar certo, não um casamento perfeito, mas um casamento feliz e saudável, os dois precisam estar nos mesmos objetivos, os mesmos propósitos. E quando eu tenho os mesmos objetivos, os mesmos propósitos, os mesmos sonhos, aí o negócio começa a realinhar. Né? Com certeza. E deixa eu falar dessa revista linda, Xelinha. Fala, Ela está conosco, a nossa escritora Lar Doce Lar. Tem traumas aí no seu casamento? Tá precisando de perdão? Repensar algumas situações e ter essas conversas difíceis? Na nossa revista Esperança Lar Doce Lar, você vai ser direcionado à Bíblia. Na Bíblia tem esses assuntos sim. E o Espírito Santo vai ajudar você a compreender e colocar em prática. Peça agora, é de graça, chega no seu endereço pelo 12981510081. Mas não deixa para depois, enquanto você está ouvindo ou vendo o nosso podcast, já aproveita, manda aí pelo WhatsApp, tá bom? Eu quero Lar Doce Lar, 12981510081. Que você decorou o número do telefone, né? Você não tá vendo, mas tem um papel pregado na parede bem ali, ó. Aqui tem cola pra tudo que a gente você pensa faz. que ela decora o a minha telefone. diretora linda. Isso Um beijo, mesmo. minha diretora. Mas linda. deixa eu falar, o pastor Assílio falou que foi capelão 5 anos, né? Então você lidou muito com as crianças, os adolescentes. Essa questão da diferença, porque a gente não está falando aqui de um casal que quer se separar porque houve uma agressão física, houve, enfim, uma traição. A gente está falando aqui de casais que é diferente, eu penso diferente, a tal da incompatibilidade de gênero, incompatibilidade. E aí eles querem se separar. E muitas vezes tem uma criança ali, né? Uma criança, um filho. E você já deve ter visto muitas crianças sofrendo por causa da separação dos pais. E eu acho que esse é um fator que os pais deveriam pensar, né? Porque, veja, eu já vou te dar a palavra. Não é assim, eu vou deixar de ser feliz por causa do meu filho. Veja, primeiro essa questão de ser feliz, a gente pode conversar depois, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma criança sob a nossa responsabilidade, nós assumimos que vamos cuidar daquela criança diante de Deus, né? Mas as crianças sofrem muito com essa questão da separação dos pais, né, pastor? Claro, dos momentos mais tristes do meu ministério, quando a gente de fato recebe uma criança, um adolescente na sala e a gente precisa ouvir uma história dessa e muitas vezes pergunta, pastor, por quê, pastor? Por quê? E eu, pastor? E eu? Porque nessa hora dá a impressão de que cada um foge para um lado e ninguém mais quer saber da história que ficou para trás, né? Mas a criança faz parte de uma história, a criança é parte de um projeto. Então, o sentimento de abandono é terrível para qualquer pessoa, especialmente para um filho, para uma filha que no momento de desenvolvimento vai percebendo que as suas bases vão sendo retiradas. Então, seria uma questão de repensar 2, 3 vezes antes ali e considerar com muita paciência. A Xelinha falou um pouco da questão do preparo para o casamento. Eu tenho a impressão que a gente tem pouco tempo que a gente investe nisso. A Igreja Adventista ela tem uma preocupação muito grande. Ela realiza um projeto muito bonito chamado Curso de Noivos, que serve justamente para se abrir os olhos em relação a alguns aspectos que durante a preparação a gente não pensa. Quando eu vou dar palestra curso de noivo, eu sempre digo, meu principal objetivo é fazer vocês terminarem esse noivado hoje. Porque se resistir, irmão, aí pode ser que deva avançar. Para poder pensar em algumas questões que antes não pensava. Por exemplo, um dia eu encontrei um casal recém-casado que, ao finalizar ali toda aquela fase de lua de mel, um percebe que queria filhos e o outro, de repente, diz, não, mas eu não quero ter filhos. Olha. A minha ideia é outra, a minha ideia é viajar, construir minha carreira. E tudo aquilo que deveria ter sido discutido previamente em relação a uma questão tão complexa, tão séria como essa, foi deixado para depois. Então, o tempo em que os jovens hoje gastam no namoro e no noivado deve sim ser repensado
não precisa ter pressa e todas essas questões. Uma outra questão que a gente não tocou ainda, mas também é uma raiz de muitos problemas no casamento é finanças. Sim, não, isso aí Merecia um programa cuida? só para isso, hein, diretor? Olha aí, ó. verdade. Finanças no casamento. Anota aí. É uma das maiores causas hoje de separação, divórcio, frustrações dentro do casamento, né? Então, quanto mais tempo eu gasto na comunicação, no diálogo, que é o que vai ficar depois na fase de velhinhos, né? Quando o corpo vai deteriorando, quando o tempo vai passando, o que fica é o diálogo. O entrosamento, a sintonia emocional é o que deve ser também investido já desde o início. Então, a gente tem hoje ferramentas, né? A Shelinha é uma ferramenta fantástica, né? Que faz os casais pensarem, faz eles considerarem, ponderarem muitas coisas que são necessárias para o fortalecimento dessa instituição tão bonita que é o casamento. Exatamente. Sobre esse negócio dos filhos, quando eu comecei quando a gente casou, a gente ficou 7 anos sem ter filhos, né? E aí veio o Daniel. E aí, quando a Flor engravidou, eu comecei a estudar sobre essa questão do pai, da figura do pai na vida do filho. E aí, lendo e tal, encontrei um livro, chama-se O Novo Papel do Pai. É um livro escrito por um ateu. Eu gostei disso porque é interessante. Ele é um jornalista, esqueci o nome do cara agora. Ele é um jornalista que ele é especialista em divulgação científica. Então, ele pegou vários trabalhos científicos sobre o papel do pai e colocou lá no livro. Interessante que as pesquisas científicas apontavam a mesma coisa que a Bíblia aponta, a importância da figura do pai. Uma das coisas que mais me impressionou naquele livro foi o seguinte: quando uma menina, ela tem a ausência da figura paterna, ela entra em maturidade sexual mais cedo e ela se coloca em situações sexuais de risco mais cedo. Aí o trabalho científico explicava o seguinte: quando uma menina perde o pai, seja por uma separação, por uma morte, enfim, qualquer coisa, ou mesmo tem um pai ausente dentro de casa, o psicológico dela, diz a pesquisa científica, o psicológico dela dá um recado para ela, assim, olha, os homens vão embora rápido demais. Você tem que segurar um homem, rápido. E como é que a natureza dela, a psicologia dela diz para ela segurar um homem? Com a relação sexual. E aí o que mais impressionou é o seguinte, que a biologia dela muda. Por quê? Porque o cérebro informa para o corpo que aquela menina precisa entrar em atividades sexuais mais cedo. E ela entra na vida sexual. Não, o corpo dela é preparado, que tem um nome científico para isso, né? Quando ela menstrua, como é o nome lá? A menarca. Essa é a primeira menstruação. A menarca vai acontecer mais cedo. Por quê? Porque o corpo vai se preparar mais cedo para que ela possa segurar o homem, porque o homem vai embora rápido. Isso tudo começou quando ela teve a ausência do pai. Eu fiquei impressionado com isso. Então, o autor é esse, pastor? Paul Hierburn, exatamente, Paul Hierburn. O nome do livro é O Novo Papel do Pai. É um livro fantástico, assim, eu sempre uso nas minhas palestras, porque é o seguinte, os meninos entram na vida de crime com mais frequência quando não tem a figura de um pai. As meninas entram em situações sexuais de risco mais cedo. Essas crianças vão crescer inseguras se não tiver a figura do pai com elas. Um dos capítulos lá mostrava o seguinte, que as crianças vão melhor na escola quando elas tiveram pais mais presentes na época antes da escola. Quando os pais que brincam com os seus filhos, brincam de qualquer coisa, de bola, de bandido e mocinho, brincam, esses pais preparam filhos que se darão melhor na escola. Então, pode ser que o menino esteja se dando mal na escola pela ausência do pai na infância. Então, realmente, marido e mulher precisam se preocupar, especialmente se tem uma criança ali. Eu ajudei um casal uma vez, e eles tinham uma filhinha bem nova, tinha uns 2, 3 anos. E um dos apelos que eu fazia era esse: gente, pensem na fulaninha. Pense nessa menina, como é que vai ser? Você vai embora, vai se separar e tal, e aí essa menina sem pai? Ela vai precisar de um homem na vida dela. E se o homem que ela arrumar na vida dela for um cara que vai maltratar ela, porque o pai vai... Então, a gente precisa se preocupar também com essa questão das crianças. Né? Exatamente. Mesmo porque, assim, quando um casal decide se separar, eles pensam no eu. Ninguém pensa nas consequências emocionais que toda a família vai passar por isso. Então, como é importante nós entendermos que nós somos diferentes. E aqui na revista, né, eu coloquei um capítulo, gente, só sobre isso. Fiz questão de falar sobre que todas essas diferenças, elas também nos trazem aprendizagem. E a Bíblia está recheada de histórias
de pessoas que eram diferentes, Uhum. diferentes e que Deus fez ali o milagre para dar certo e todas elas tiveram ali uma história em que fez com que nós aprendêssemos que nós podemos mudar a nossa família partindo de quando nós fazemos a diferença também, né? Uhum. Então, o que falta para você aí na sua família? Qual que é a diferença maior? O que você já fez para que essa sua diferença não pesasse na balança do seu casamento a ponto de vocês pensarem em separação? Tudo isso precisa ser pensado com muito carinho, Uhum. né? É verdade. Agora, pastor Acílio, muitas famílias não querem se separar, mas existe uma pergunta que não se cala, não só na mente, mas também ali na rotina dessa família do dia a dia, que é por que minha esposa me machuca tanto, mas os de fora trata bem? Por que meu marido tem tanta paciência com os de fora ou com as de fora, mas comigo, ele já é mais bruto, a fala é muito mais agressiva? Por que isso, pastor? Interessante, né? É mais fácil tratar bem um atendente no balcão, uma pessoa no Aham. supermercado, do que aqueles que são os mais próximos, né? E talvez a diferença seja porque os próximos conhecem as nossas limitações, conhecem os nossos defeitos. E sabendo quem a gente, é claro que tem mais liberdade e às vezes acaba tirando o respeito. Não é esse o ideal de Deus. Uma vez um casal me procurou, Axa, e eles estavam assim injuriados em relação à situação familiar. Porque eles disseram o seguinte: pastor, o vizinho do meu apartamento de cima, ele não é crente. E ele encrenca. Agora, eu tô na igreja e olhando pra dentro da igreja, a gente vê também casais que entram em conflitos o tempo todo. Qual que é a diferença, então? Qual que é a vantagem de tudo isso? Aham. Então eu tive que responder pra ele: olha, a diferença dos casais de fora para os casais da nossa igreja é que nós temos ajuda sobrenatural, ajuda divina para poder superar as nossas diferenças. Você É não está isso. sozinho. Não é só o marido e só a esposa. Nós temos também um Deus que criou o casamento, que criou a família, que está disposto a tornar esse lugar um lugar feliz, um lugar de harmonia. Então busque em Deus acima de tudo isso, porque é possível sim ser feliz em família. Às vezes eu gosto dessas perguntas assim, porque as pessoas acham que os problemas são novos, né? Puxa, eu tenho um problema que ninguém nunca teve na é verdade, face né? da terra. Eu Verdade. sou uma pessoa privilegiada. Mas esta pergunta aí, ela já foi perguntada por outra pessoa há pelo menos uns 2000 anos atrás, né? Pedro estava lá conversando com Jesus em Mateus capítulo 18, e aí ele diz assim, no versículo 15: se o seu irmão... Não, não é aqui não, é aqui... É isso aqui. Cadê a pergunta de Pedro? Aqui... Aqui, versículo 21, tá? Mateus 18, 21, diz assim: então Pedro aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Isso já tinha sido falado por Jesus no versículo 15, aquele que eu ia lendo aqui, ó. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Aqui é o mesmo problema que o ouvinte mandou aí, né? Os mais próximos de nós sempre são aqueles que mais nos ofendem. E a gente precisa pensar em nós também, né? Nós talvez ofendamos mais e tratemos mal mais aqueles que estão perto de nós. Como o pastor falou, a gente chega no balcão lá do estabelecimento, a gente pede licença, bom dia, tudo bem, e tal, não sei o quê. E em casa a gente entra igual um cavalo em casa, né? Sai da frente. Então, a gente tem que se preocupar. Como é que eu estou tratando as pessoas que estão mais próximas a nós? Mas como é que Jesus responde essa pergunta? Porque o Pedro perguntou assim, ó, o meu irmão vai pecar contra mim. Ele não falou uma pessoa desconhecida. Quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim e eu lhe perdoe? Esse texto é aquele texto no qual Jesus diz assim, ó, versículo 22. Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Já complicou aqui o esquema, né? Porque Jesus está me dizendo para perdoar 490 vezes? Não é só isso que ele está dizendo. Esse número 70 vezes 7 tem um paralelo profético nele. Lembra da profecia de Daniel, capítulo 8, né? Das 12.300 tardes e manhãs? Quando o anjo começa a explicar essa profecia, a primeira parte dela é uma parte de 70 semanas. Daniel, capítulo 9. 70 semanas eu te dei para o povo de Israel. 70 semanas são 490 anos. Exatamente 70 vezes 7. O que Jesus está dizendo aqui não é limite a 490 vezes. Ele está dizendo assim, ó, eu dei a vocês o exemplo do que fazer quando uma pessoa próxima a você te ofende.
Porque quem foi que ofendeu a Jesus? O povo de Israel. Uhum. A primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs é Deus dizendo assim, eu escolhi um povo para ser meu. Gênesis capítulo 12 com Abraão. Eu escolhi um povo para ser meu. Esse povo deveria ser próximo a mim. Sabe o que esse povo fez? Ele me traiu, ele me trocou por outros deuses, ele me ofendeu, ele fez um monte de coisa ruim. O que eu fiz? Eu dei 490 anos de perdão para eles. Uhum. Aí Pedro está dizendo assim, mas peraí, Senhor, o Senhor está dizendo que eu tenho que perdoar a pessoa que me ofende, que é próxima a mim, como o Senhor perdoou o seu povo? É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, amigo, quem fez a pergunta aí é uma amiga, né? Uhum. Bem, amiga, você não é a primeira pessoa a ser ofendida por alguém próximo. Deus já foi ofendido por alguém próximo muito antes de você, ele deu exemplo como agir. Tem que agir com perdão. Agora, tem que analisar, Sheilinha, se você não é a pessoa que está ofendendo o outro. Porque a gente vai jogar a culpa no outro, a gente sabe, né? Muita gente. Você sabe que muita gente chega lá no consultório, né? A primeira pergunta, né, que a gente faz no consultório é: o que os trouxe aqui, né? O que está acontecendo? Qual o problema do casamento? E é muito comum um olhar para o outro e falar: diz aí, você quer o problema? Né? Diz aí, conta aí. Por que a gente veio parar aqui? Você quer saber, né? O que é o problema? Problema, fala. Então, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de enxergar. E, às vezes, é você que está magoando. É você que já ultrapassou o limite. E você ainda não percebeu. Uhum. Eu queria que a gente se aprofundasse mais. Só antes de você, vai, só um pouquinho, eu queria ser uma mosquinha lá dentro do consultório da Sheila. Porque a Sheila, com essa vozinha mansa, ela dá umas pancadas na mão, Sheila. Então, aqui no Lar e Família, às vezes eu dou umas pancadinhas também, né? Mas é com muito amor. Com muito amor. Muito É igual a mãe, né? É igual a minha mãe amor, também. Ela só voltava me matar com muito amor e carinho. Inclusive, semana passada teve algumas coisas bem legais. Deixa eu já convidar você para entrar no nosso site novotempo.com/rádio. Você vai clicar em programas, depois em consultório de família, porque a gente deixa tudo salvo. Não, consultório de família é o outro. Lar e Família. Lar e Família. No nosso site, novotempo.com/rádio. Deixa eu só me aprofundar um pouco mais. Pastor, o senhor leu a palavra, falou, né, sobre esse tempo, né, de perdão, de amor, de misericórdia. Mas aí o Paulo de Belo Horizonte diz assim, ok, conviver com diferenças é uma coisa. Aguentar desrespeito é outra. Eu não concordo com a visão da igreja de que, em nome da vontade de Deus, preciso tolerar e suportar tudo. E agora, essas 70 vezes 7? Como que fica, pastor? Primeiro, irmão, calma, irmão. Toma maracujina, você tá nervoso. Primeiro que não é a visão da igreja, tá? Uhum. É a visão da Bíblia. A igreja é um fruto da Bíblia, tá? Segunda coisa, a Bíblia nunca mandou você aguentar tudo. A Bíblia manda você manter a aliança que você fez e, caso se separe, você se manter casto dentro daquilo que Deus estabeleceu. Tá? Então, não joga para a igreja o negócio que é de Deus. Quer reclamar, reclama com Deus. Mas, a gente falou isso no outro episódio. Veja, a Bíblia não manda uma mulher que é agredida fisicamente permanecer na mesma casa do agressor. A Bíblia não manda. E eu já ouvi líderes religiosos falando uma coisa nesse sentido assim, não, ele tá te batendo, você tem que ficar lá porque você casou com ele é teu marido e tal. Isso aí é absurdo, a Bíblia não manda fazer isso. Usam até aquele texto, né? Se te baterem numa face, o povo vai... Pois é. Então, assim, a Bíblia não manda você aguentar agressões físicas, agressões de qualquer tipo. Agora, às vezes eu fico muito receoso, Sheilinha, em dar conselhos assim, sem conhecer o caso, porque pode ser que esse irmão esteja muito chateado porque ele se acha desrespeitado porque a mulher não coloca o prato dele do princeso na mesa, assim, entendeu? Não coloca o prato do princeso na mesa, assim. Ou não pega a meia que o princeso chegou do futebol e jogou em qualquer lugar e ele se sente desrespeitado. Então, é preciso saber o que é esse desrespeito, né? Mas veja, não jogue para a Bíblia um princípio que Deus estabeleceu de aliança. E você já quer falar aí, Sheila, eu quero que você fale sobre o princeso do prato, tá? Mas, veja, o que a Bíblia proíbe? A Bíblia proíbe que, sem o adultério, a traição sexual física, você saia de um casamento e case com outra pessoa. É isso que a Bíblia proíbe. A Bíblia não pede que uma pessoa conviva com um agressor de maneira indeterminada. Mas e o princeso que quer o pratinho?
Então, tem o princeso, que é o pratinho, e tem a princesa que não é princesa, né? Deveria ser princesa. Então, nós temos aí situações hoje em consultório de pessoas que são extremamente brutas no seu jeito de falar, de lidar com o outro, e que hoje realmente chegaram numa situação que você fala, meu Deus, como é que deixou chegar nesse ponto, né? Você sabe que chega lá no consultório homens que apanham de mulher, né, pastor? Uau. Nossa, nunca pensei. Você sabe, né? Tem uns homens. Você sabe que uma vez eu pregando sobre o Quebrando o Silêncio, que é um projeto da Igreja Adventista, que acontece em agosto e fala sobre os variados tipos de agressões, né? E eu tava falando, todo ano tem um tema, né? Uhum. E o tema era agressão física. Só que a mulher recebendo essa agressão física. Eu fui lá, preguei, palestrei, né? Quando eu desci do púlpito, o irmãozinho pegou e falou assim, olha, esse Quebrando o Silêncio aí tá errado, viu? Porque vocês só pensaram na mulher. Eu apanho quase todo dia. Nossa! E ninguém falou nada. E você não falou nada. E agora, quando eu chegar em casa, porque ela não veio em casa, mas ela tá assistindo, quando ela chegar em Vai me casa, bater de novo. ela vai falar que ela que tá certa. E a culpa vai ser sua, viu? Pois é, né? Agora, nós precisamos dar limites, né? Uhum. Limites para esses comportamentos que já ultrapassaram. Então, existem... Veja que eu não estou dizendo que é culpa da pessoa que foi agredida, mas eu estou dizendo que se a pessoa, no primeiro grito que ela ouve, no primeiro empurrão, ela dá um limite, qual é a probabilidade desse tipo de abuso continuar? Pequeno. Cada vez menor, né, Né? Sheila? Então vai diminuindo, né? Uhum. Então agora, tem gente que recebeu ali, né? Saiu, não faz muito tempo agora, esses dias, eu até coloquei lá no Instagram, se você olhar lá, você vai ver. De um rapaz famoso, um cantor famoso, que estava com 2 meses de casado, e ela deixou ali a câmera do quarto, né? E ela postou nas redes sociais falando da agressão física, psicológica e tal. Só que ela fala que ela já foi agredida lá na noite de núpcias. Uau. E aí perguntaram para ela assim, mas você não foi agredida em nenhuma vez lá no namoro? E aí ela pegou, fez aquela cara e falou assim, não, ele só gritava comigo. Só gritava. No namoro, né? Né? Então, já no namoro, ele começou a mostrar alguns comportamentos. E esses comportamentos foram piorando até que chegou na noite de núpcias, na semana ali, né, de lua de mel. Ele deu ali o primeiro empurrão, dizendo que era ciúmes, porque ele estava com medo de perdê-la. Enfim, e depois foram para agressões maiores. Veja só. Então, qual é o limite, né? O limite é dizer assim, eu não aceito isso. Eu não vou aceitar que você grite comigo, que você me desrespeite, que você me empurre, que você, muito menos, me bata. Você abriu a Bíblia aí, pastor? Você está com o texto na... Sim, eu tenho aqui o texto de Paulo a Timóteo Aham. falando sobre os últimos dias, que Sim. nós cremos que Aham. vivemos os últimos dias. Sim. E a gente sabe que, profeticamente, são dias em que, em primeiro lugar, o amor se esfriaria. Sim. Uhum. O amor é olhar, em primeiro lugar, para o outro, né? Para Sim. Deus, para o outro. E a gente vê que nos últimos dias, o que Paulo diz lá? Sabe, porém, isso, Timóteo, nos últimos dias haverão tempos difíceis. É os dias que a gente vive. Vai ter gente amante de si mesmo, não do outro. Isso não é amor. Ganancioso, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobedientes a pais e mãe, ingratos, profanos, sem reconciliação. Então, Paulo começa a fazer uma lista de coisas de pessoas que estão intencionalmente indo contra o amor verdadeiro, o amor bíblico. Uhum. Só que ele finaliza dizendo o seguinte, afasta-te também destes. Aham. Então, quando se fala assim, não, mas a igreja força, fica, não, a igreja não força nada. Aliás, você não era nem forçado a casar. Pois é. Foi uma livre escolha Casar sua. aqui. Aham. Você escolheu essa pessoa aí porque você quis. Agora, existem relacionamentos que a igreja reconhece, que Sim. chegam num estágio tal que se deteriorou a tal ponto que já são insustentáveis. É verdade. Tá? A igreja não é cega em relação a isso. Sim. E existe sim, como diz a Shelinha, em alguns momentos que é necessário de fato você afastar. Eu atendi essa semana um casal que já estava nesse caminho. Ele diz, olha, a igreja não vai te forçar a ficar junto. Uhum. Agora, seria terrível se lá na frente você olhasse para trás e dissesse, olha, eu não tentei tudo. Aham. Então vamos tentar uma terapia? Uhum. Legal. Vamos trazer um terapeuta? Vamos levar uma ferramenta aí que seja útil nesse momento de ajustes? Porque se chegar nesse fato de, olha, é necessário separar, é necessário divórcio,
a gente vai ter a consciência plena de que, olha, eu fiz tudo necessário para que isso desse certo. Ô, pastor Auxílio, eu queria justamente pegar essa sua fala de chegar lá na frente e ver que eu não fiz tudo, para a gente trazer a fala da Sandra, de Natal. Ela diz assim, pastor, uma pergunta séria. E aí, eu quero muito que a Sheilinha também traga a sua visão, porque eu vejo aqui muitos problemas para a terapia para a gente resolver. Meu marido é parado. Não sonha, Ô, Senhor. não planeja, não tem virilidade, Misericórdia. não me procura, não me trata como mulher. Ponto final. Aí ela traz uma outra parte. Mas é um bom homem, generoso, bom cristão. Mas isso me faz desejar outros homens. Estou errada? E aí, gente? Eu vou passar para a Sheilinha. Sheilinha, terapia em Resolve 4 aí. minutos. É assim, 4 minutos? Ô, Senhor. Ali é muita coisa, muita sessão aí pra tratar isso aí. Mas deixa eu te falar uma coisa. Onde que essas manhãs também andam procurando esses maridos? Que eu também, olha, não é fácil não, viu, gente, né? Agora, você se apaixonou pelo quê nele, né? Porque assim, você fala que não é viril, ele não trabalha, ele não é, mas é bondoso. Então, você se apaixonou pelo coração bondoso dele, mas agora você está exigindo coisas que ele não tem condições de te dar, né? E aí, eu pergunto, o que fez te mudar Eu perguntaria isso lá no meu consultório, né? O que fez mudar você dessa visão de, nossa, ele é bondoso, ele é um bom pai, tarará, mas, né? Eu gostaria de ser isso aqui, eu gostaria disso aqui. Só que isso ele não tem para te dar. Tem um fator. Será que esse homem não tá doente, Sheilinha? Sério, de verdade, assim, não tá faltando hormônio, não testosterona, exercício físico. exercício físico e tal. Não tá em depressão. Exatamente, não, pode ser também que tenha alguma coisa nesse tipo. Agora, se ele sempre foi assim, minha amiga, e você casou com ele, só olhando o coração bondoso dele. Ele subiu no burro, aguenta o trote, né? Eu queria dizer que aí o erro tá na sua escolha. Foi você que escolheu isso, Pastor, né? é o que o pastor disse, às vezes a gente acha que vai mudar o outro, né? Eu vou casar ele, eu vou transformar ele. Agora, ela termina aí me preocupando ali quando ela diz o quê do outro? Que ela tá apaixonada por outro? Ela Como sente que é? desejo Não, aí por ela, outros. ela se sente desejo por, sente desejo por outros homens. Porque, pelo que eu vi aqui, existe uma falha muito grande no toque, na questão relação sexual e tudo, tá. né? Agora, minha amiga, você já falou isso pro seu marido? Você já Verdade. olhou pra ele ali, ó, na cara dele e disse assim, vamos sentar aqui, vamos conversar? Você não me deseja? Porque eu desejo você. O que tá acontecendo? O que a gente pode fazer ali para melhorar? Vamos ao médico juntos? Vamos fazer esses exames? Às vezes é só uma questão de vitaminas mesmo, né? Ou tá em depressão, vamos fazer uma terapia, vamos procurar um psiquiatra para tomar alguns remedinhos para aumentar ali, né? Melhorar ali as questões hormonais. Enfim, você precisa ajudá-lo. Agora, se você deixar com que essa situação continue dessa forma e você vai aceitando, essa é minha vida, Deus quis assim. Tem gente que faz isso, né, pastor? Bota tudo na conta Deus de Deus. quis assim. E Deus olhando do céu assim, eu não. E aí você vai olhando, e aí você vai deixando, abrindo as brechas, que a gente até falou sobre isso em outro episódio, vai deixando abrir as brechas no seu casamento, Deus vai te cobrar isso. Então, cuidado. Você precisa, aí entra o suportar ali, né, pastor? Dar suporte ao Dar outro. suporte ao outro. Então, deixa aqui, ó, você não tá conseguindo, mas eu vou te ajudar. Tá aí, Sandra, resposta dada, agora precisa da sua ação. Uma delas, a primeira que eu poderia dizer, já aproveita e peça o nosso guia de estudos Lar Doce Lar, pois com a presença de Jesus e com terapia, com certeza, vocês poderão desfrutar, sim, dessa presença maravilhosa. 12981510081. Gente, o nosso tempo acabou tão foi rápido foi assim. Acabou mesmo? Acabou. Nossa. Pastor Auxílio, muito obrigada. Prazer em revê-lo. Foi um prazer ter o senhor aqui. Legal, e que ótima obrigado. indicação, viu, Sheilinha? Obrigado, Deus abençoe a todos os casais e famílias aí, viu? Sheilinha, obrigada. Queridos, obrigada. Estamos aí numa série de episódios aqui falando sobre Lar Doce Lar e você pode ter essa revista, tudo foi com muito carinho, tem ali passos para que você consiga trabalhar essas questões, essas diferenças, né? Tem um capítulo, como eu disse, só sobre isso. E estaremos juntos nos próximos episódios e até mais. Pastor Felipe Amorim tá próxima. Até a próxima e os princesos e as princesas se comportem. Vai lá. Tchau, tchau, gente.